Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem bastante coisa aqui para a gente falar, tem novidades em relação ao Maracanã e a novidade não é boa, né? Ontem o governo do estado renovou ali o TPU para a dupla Fla-Flu. Então, o Maracanã, nesse momento, né, continua ali sobre a administração de Flamengo e Fluminense. O Vasco entrou, né, com uma liminar e tenta embargar essa situação, tenta evitar que essa concessão seja renovada aí para Flamengo e Fluminense. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre um jogo treino que o Vasco realizou ontem. Venceu com gol dos reforços, né, com gols dos reforços, né? O Matheus Cocão, o Juan Cruz e o argentino Carabarral marcaram nesse jogo treino. E também vamos falar aqui sobre Marlon Gomes, que renovou com o Vasco até 2026. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo esse vídeo aqui falando da Foot Fanatics. Você que quer comprar produtos oficiais do Vascão naquele precinho baixo, né, precinho camarada, o local é a Foot Fanatics. Eles são parceiros aqui do canal Machão da Gama, tem o link aqui na descrição desse vídeo, entregam direitinho na sua casa, né, você recebe aí no conforto do seu lar e o melhor preço da internet em relação a camisas do Vasco e outras camisas de futebol é na Foot Fanatics. Essa camisa, por exemplo, que eu estou usando aqui, belíssima, você encontra lá na Foot Fanatics. Lançamentos de camisas do Vascão tem também na Foot Fanatics. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, e a gente começa falando aqui do jogo treino que o Vasco realizou ontem contra a equipe do Sampaio Corrêa, aqui do Rio de Janeiro, não é o Sampaio Corrêa do Maranhão, não. É uma equipe que disputa as divisões inferiores aqui do futebol carioca. Então ontem o elenco vascaíno se reapresentou lá no CT Moacir Barbosa e o grupo foi dividido para duas atividades. O primeiro grupo, que participou por mais tempo do jogo contra o Palmeiras no domingo, realizou um trabalho regenerativo. E o segundo grupo dos jogadores que atuaram menos ou não atuaram contra o Palmeiras realizou um jogo treino diante do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. A atividade terminou com vitória do time cruzmaltino por 3-1, com gols de Matheus Carvalho, recém-contratado aí junto ao Náutico, o Juan Cruz, que chegou recentemente do Santos, e o Carabarral, que também veio do Santos Futebol Clube. O Vasco venceu aí por 3-1 esse jogo treino. O grupo do Vasco retorna hoje aos treinamentos no CT Moacir Barbosa, visando aí o confronto diante do Bahia na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, às 8 horas da noite, em São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão. Eu vou colocar aqui os gols, né, desse jogo treino, os 3 gols do Vasco, o primeiro marcado pelo Matheus Carvalho, o segundo marcado pelo Juan Cruz e o terceiro, um belíssimo gol de falta do Carabarral. Veja só, deu até um ânimo esse gol de falta aí do Carabarral. Confira. Então tá aí, né? Bonito o gol do Carabarral, né? Argentino aí, que veio por empréstimo junto ao Santos. Talvez essas 3 contratações, o Carabarral seja o que causa um pouquinho mais de expectativa. São 3 contratações que não empolgam muito, né, o torcedor do Vasco, mas talvez o Carabarral seja o que tenha mais qualidade técnica ali, sabe melhor cuidar da bola e marcou esse belíssimo gol de falta aí no jogo treino de ontem. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar de Marlon Gomes. Marlon Gomes renovou o contrato com o Vasco até 2026. Tá aparecendo uma foto dele aí na sua tela, ele junto com o Josh Wander, né? Josh Wander entregou a camisa ali de número 26 para o Marlon Gomes. O contrato do jogador agora vai até 2026.
No site oficial do Vasco, o Vasco anunciou a renovação de Marlon Gomes da seguinte forma: o Vasco acertou a renovação de contrato do meia Marlon Gomes até dezembro de 2026. O menino da Colina assinou a extensão do vínculo e recebeu uma camisa com o número 26 das mãos de Josh Wander, da 777, na tarde dessa terça-feira no CT Moacir Barbosa. Marlon Gomes é mais um dos talentos da base forte a renovar contrato com o Cruz Maltino nos últimos meses. Além dele, outros meninos da Colina já haviam assinado novos vínculos, como o goleiro Halls, o zagueiro Zé Vitor, os volantes Rodrigo e Barros e os atacantes Ignaldo, Eric Marcos, Figueiredo e Ryan. Marlinho, como é carinhosamente chamado por funcionários e companheiros de equipe, chegou ao Vasco em 2018 para o time Sub-15. Ele estreou no time profissional em 2022. Excelente notícia, né? A renovação de Marlon Gomes com o Vasco da Gama. É um garoto que vai disputar a Copa do Mundo, né? Sub-20 com a seleção brasileira em breve. Isso se o Vasco liberar, mas acredito eu que o Vasco vai liberar o Marlon Gomes, tanto ele como o Andrei. O Vasco tem que liberar por conta do contrato, né? O Andrei pertence ao Chelsea e o Chelsea exige que ele seja liberado para o Mundial, mas o Vasco também deve liberar o Marlon Gomes. O jogador vai disputar aí a Copa do Mundo Sub-20, é um dos grandes talentos, né, do futebol brasileiro, e tenho certeza que o Marlon Gomes será a próxima grande venda, né, do Vasco da Gama, porque é um jogador que tem realmente um talento diferenciado. Parabéns aí ao Marlon, né, pela renovação, deve ter ganhado aumentinho de salário, então, ó, coisa boa aí pro Marlon até 2026. Bom, e agora aqui para finalizar esse vídeo, a gente fala de Maracanã, que como vocês sabem, eu acho um assunto chatíssimo, mas a gente tem que falar aqui de Maracanã, se desgastar falando de Maracanã. Bom, como todos já imaginavam, né, ontem o governo do Rio de Janeiro renovou a concessão provisória do Maracanã para Flamengo e Fluminense. A decisão deve ser publicada no dia de hoje no Diário Oficial do Estado. Apesar dessa renovação, a novela está longe do fim, né? O Vasco move na justiça uma ação pedindo que haja concorrência pelo termo de permissão de uso, né? O TPU. Então o Vasco vai tentar impedir. Eu sinceramente acho muito difícil, né, que o Maracanã não seja aí concedido mais uma vez para a dupla Fla-Flu, e acho que nos termos atuais o Vasco vai continuar jogando lá quando quiser, vai ter que entrar na justiça, vai ter que se desgastar, mas vai conseguir sempre o direito de jogar lá. E é uma pena, né, que o governo do estado mais uma vez dê preferência à dupla Fla-Flu sem ouvir outros interessados. O Rio de Janeiro é realmente um lugar complicado. Ontem, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, foi ao Sport TV, falou durante meia hora ali sobre essa situação no Maracanã, tentou distorcer completamente as intenções do Vasco, né, com o estádio do Maracanã. E na noite de ontem, o Carlos Alberto Osório, vice-presidente do Vasco da Gama, respondeu, né, o presidente do Fluminense, e vou colocar um áudio aqui para vocês. O crédito é do canal Atenção Vascaínos. Tumultuado nessa novela que se transformou a concessão do Maracanã. Hoje, movimentações na justiça e também uma desastrosa entrevista do presidente do Fluminense, absolutamente deselegante e descortês com o Vasco da Gama. E pior, ou o presidente do Fluminense sofre de amnésia ou ele falta com a verdade. O presidente do Fluminense afirmar que o Vasco da Gama apenas se interessou em participar da gestão do Maracanã depois que nós constituímos a SAF, não é verdade. Isso é uma mentira deslavada. O Vasco da Gama, assim que nós assumimos em janeiro de 2021, procuramos o Flamengo e Fluminense dizendo que tínhamos o interesse numa parceria para participar da gestão do Maracanã e também mandar jogos no estádio. O Vasco da Gama entendia e segue entendendo que o melhor modelo para a operação do Maracanã e para todos os clubes é o entendimento entre o Vasco da Gama, o Flamengo e o Fluminense. Infelizmente, não conseguimos avançar, apesar de termos feito uma proposta muito objetiva e generosa, Flávio. Vasco da Gama propôs, dos 70 jogos preconizados pelo governo do estado para o Maracanã, que o Flamengo mandasse 35 jogos, pudesse fazer, se fosse o caso, a temporada inteira no Maracanã, o Fluminense mandando 20 jogos e o Vasco da Gama 15. Levando em consideração o tamanho da nossa torcida e o tamanho do nosso clube, uma proposta para lá de generosa. Não foi possível chegar a um entendimento.
Depois, o tempo andou, passou o ano de 21 e em meados de 2022 nós constituímos a SAF. E aí, conversando, ainda no processo de due diligence, mostramos à 777 a importância do Maracanã, e essa importância foi comprada pelos americanos, que entendem a relevância do estádio para o Vasco da Gama e decidiram manter a posição da diretoria administrativa de perseguir a participação na licitação do Maracanã. Flávio, essa questão toda da licitação do Maracanã se transformou num teatro do absurdo. O Vasco da Gama estava pronto para apresentar uma proposta para a licitação do Maracanã, que aconteceria no dia 26 de outubro do ano passado. No dia 25, na véspera da entrega dos envelopes, a licitação foi suspensa por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O que o Vasco da Gama fez no dia seguinte? Notificou a Casa Civil do Estado, que conduz o tema do Maracanã no governo, dizendo que o Vasco tinha, uma vez cancelada, suspensa a licitação, interesse em participar da próxima concessão provisória do Maracanã, que venceria no mês seguinte, no mês de novembro. Vasco da Gama pediu uma reunião, reiterou a sua solicitação, não foi atendido, foi ignorado e foi surpreendido com a publicação no Diário Oficial da renovação pela 7ª vez, Flávio, é isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª renovação emergencial, sem concorrência, da sessão temporária do Maracanã para a atual dupla de permissionários. O que nós fizemos na sequência, não entramos na justiça, seguimos buscando diálogo, informamos o governo que estávamos preparados para assumir a gestão do Maracanã. No mês de março desse ano, fizemos uma notificação ao Estado pedindo informações sobre a licitação e também informações sobre a permissão temporária do Maracanã. Recebemos uma resposta lacônica, simplesmente dizendo que o Estado estava ultimando os melhores esforços para a realização da licitação. O tempo passou. O Tribunal de Contas do Estado manteve a suspensão da licitação do Maracanã. O Vasco novamente notifica a Casa Civil, dizendo: temos uma proposta pronta. O Vasco foi muito objetivo na licitação, na notificação dele ao governo do Estado. O Vasco disse: temos uma proposta pronta, essa proposta é melhor financeiramente do que a atual condição que o Estado tem com a dupla na gestão do Maracanã. O Vasco garantiu a realização, durante a permissão temporária, de todos os jogos programados para Flamengo e Fluminense, para que não houvesse nenhuma desculpa de questão de continuidade e colocar em risco a tabela dos clubes. Então o Vasco disse: olha, nós vamos assumir a permissão temporária e garantimos todos os jogos de Flamengo e Fluminense. O Vasco iria jogar na composição do calendário, mesmo sendo o gestor do Maracanã. O Vasco disse mais: o Vasco informou o governo do Estado que tem uma parceria nacional e internacional pronta, de empresas de primeiro gabarito, que trariam para Maracanã as condições de operação de jogo e de manutenção de gramado no primeiro nível do futebol mundial. E vamos lembrar, Flávio, a Legends, que é parceira do Vasco, ela é uma das maiores operadoras de estádios e arenas do mundo e opera nada mais, nada menos que Santiago Bernabéu, Etihad Arena na Inglaterra, os principais estádios dos Estados Unidos. É esse o tipo de tamanho de parceiro que o Vasco está trazendo para aportar recursos em benefício do povo do Estado do Rio de Janeiro. Nós não obtivemos nenhuma resposta do governo do Estado. Nós também dissemos ao governo do Estado, e na nota oficial que soltamos, que o Vasco também entende que o Maracanã deve ser prioridade, no Maracanã deve ser prioridade o futebol. O Vasco é um clube de futebol. Essa questão, essa narrativa de que o Vasco vai fechar o Maracanã para shows e vai impedir o futebol é uma falácia. O Vasco da Gama garantiu que o futebol é uma prioridade, ou seja, nenhum argumento para que o Vasco não pudesse entregar a sua proposta. Nada aconteceu, ficaram empurrando, e aí o Vasco se viu obrigado, na quarta-feira passada, a entrar na Justiça, pedindo um mandado de segurança para que a Justiça obrigue o governo do Estado a ouvir o Vasco, a receber a proposta do Vasco. Imagine, Flávio, você ter que entrar na Justiça para apresentar uma proposta. Isso deveria ser o absolutamente normal.
Tempo houve o suficiente, foram 6 meses dessa TPU para preparar um chamamento público simples, simplificado. E, infelizmente, isso não aconteceu, o tema está na Justiça, o juiz disse que se declarou incompetente, jogou para o colegiado do tribunal e nós estamos aguardando. A dupla quer ganhar por WO. A dupla não quer que o Vasco apresente uma proposta. A dupla tem medo da proposta do Vasco da Gama. Querem ganhar por WO, simplesmente fazendo a inacreditável 8ª renovação emergencial e sem concorrência. Quem de bom senso pode concordar com isso? Quem que entenda o que é bom, que tem espírito público, que veja o todo, pode concordar com isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!